Podcast Senge 2026, com o apoio do CREA-MS e da Mútua. A gente começa nessa entrevista com a presença do engenheiro civil Jari Castro, participando comigo aqui, para entrevistar dois engenheiros do nosso querido Mato Grosso do Sul. Engenheiro Marcelo Miglioli, secretário de Infraestrutura do município de Campo Grande, e o engenheiro civil professor Dejair Lopes, que atua no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Prazer tê-lo conosco aqui, engenheiro Marcelo Miglioli. Prazer é todo meu, Arthur, dividir essa banca aqui com esses grandes companheiros. Professor Dejair, é um prazer estar aqui com o senhor. Jari, um grande amigo. Então é uma honra poder estar fazendo esse bate-papo em prol da nossa engenharia, né? Quero aqui cumprimentar o nosso presidente do sindicato, Diogo, uma pessoa que tem lutado muito pela engenharia do Mato Grosso do Sul e merece todo o nosso respeito também. Olha, o engenheiro Dejair Lopes, com experiência na engenharia e também na formação técnica e gestão educacional, neste instrumento muito importante no Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil, que é o Instituto Federal. Muito bom tê-lo conosco aqui, professor Jair. Obrigado, Arthur. Prazer aqui dividir aqui essa mesa aqui com colegas, Marcelo, amigo de longa data, Jari. Agradecer também, Diogo, pelo convite. A nossa intenção é mostrar todo o potencial que a gente tem enxergado aí na educação profissional para potencializar aí a nossa engenharia dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Secretário Marcelo Miglioli, o senhor vem da engenharia e da execução de obras, experiência também em municípios do interior do estado, enfim. O que dessa experiência na prática mais ajuda hoje em tomadas de decisão dentro da gestão pública de uma capital? Ajuda muito, né, Arthur? Porque eu fiz a minha vida profissional na engenharia começando lá na base. Eu me formei na nossa querida Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 1993, com 22 anos de idade. Eu fui morar em acampamento, morei num acampamento lá em Aquidauã, em Anastácio, né? Tocando obra naquela região sudoeste toda. Morei durante 3 anos e meio dentro de um acampamento de obra. Literalmente dentro do acampamento de obra, até maio de 2027. Então eu comecei na base realmente, convivendo com os encarregados, com grandes encarregados que foram grandes mestres meus na parte prática, convivendo com o dia a dia do que é o serviço de um pedreiro, que é o serviço de um operador, que é o serviço de um motorista. E isso, sem dúvida nenhuma, dá um alicerce para a gente poder ir galgando novas oportunidades. Em 1997 eu constituí a minha empresa junto com meus irmãos e meu pai, e aí nós começamos uma empresa na área da construção pesada. Então essa experiência que a gente traz lá de trás do convívio realmente do dia a dia de uma obra de engenharia, depois com uma questão como empresário, conhecendo o lado do empresário, que são os nossos parceiros. O poder público sozinho não é nada, ele tem os seus parceiros, os seus fornecedores de serviço que ajudam a caminhar os municípios, os estados para frente. Isso, sem dúvida nenhuma, traz uma experiência muito grande para a gente. Então, quando a gente chegou na parte pública, que eu sempre digo, eu não sou um funcionário público, eu estou um funcionário público. A primeira oportunidade foi quando eu assumi a Secretaria de Obras do Estado do Mato Grosso do Sul em 2015. A gente chegou com essa base de conhecer o lado de lá. Aí a gente veio para o lado de cá, que é o serviço público, começamos a conviver com o serviço público e a gente procura trazer toda essa experiência de vida e essa experiência dentro da engenharia para dentro do nosso dia a dia na função de secretário que hoje a gente ocupa de Obras e Serviço Público Campo Grande. Professor Dejair Lopes, como engenheiro e como um professor aí que atua na formação técnica, né, desenvolvendo gestão profissional e gerando oportunidades para jovens, qual o papel estratégico hoje do Instituto Federal numa fase de grande desenvolvimento aí do estado de Mato Grosso do Sul? Então, nosso estado, Arthur, ele vive um momento muito bacana, eu costumo dizer nos eventos que eu participo, que é todo esse rearranjo estruturante que vem vivendo, e o Instituto, eu acho que ele se apresenta de uma forma muito positiva, porque os nossos projetos, eles não são engessados, a gente vem alterando as nossas ofertas. Aqui o Campus Campo Grande é um grande exemplo.
há 6 anos e pouco, quando eu iniciei esse processo de gestão do campus da capital, a gente tinha algo em torno de 1.000 estudantes. Hoje nós já batemos 3.000 estudantes, mais do que o dobro de cursos. As engenharias que nós trouxemos para Campo Grande, a engenharia mecânica e a engenharia elétrica. Então tudo isso acho que demonstra um compromisso da nossa instituição, da seriedade que a gente encara a educação pública, profissional, de qualidade. Esse berço que a gente traz da engenharia civil. Eu tive o prazer de dividir turma com o Marcelo, formando também em 93, uma coincidência aqui na nossa mesa. E isso, sem dúvida, foi, acho que uma das melhores escolas, né, de mestres que nós tivemos como referência ali, que nos permitiram enxergar essas possibilidades aí, não só dentro da engenharia, mas fora da engenharia, que foi por onde eu caminhei mais, por pelo menos 35 anos aí na educação privada e há 15 anos no Instituto Federal. É um prazer imenso aqui nesse podcast Senge, né, com o apoio do CREA-MS da Mútua, a presença do engenheiro Jari Castro. Arthur, eu que fico lisonjeado com esse convite, faço parte da diretoria do Senge, onde nosso presidente é o Diogo Rodrigues, tem feito um trabalho aí hercúleo. Não é fácil carregar essa bandeira aí, mas ele tem feito um bom trabalho junto com todos os nossos colegas que compõem lá o nosso Sindicato dos Engenheiros. E feliz de estar aqui ao lado do meu amigo Marcelo Miglioli, do meu amigo professor de Jair, dá até para fazer uma dupla sertaneja, né? Jair, né? Jair. 3 engenheiros civis, então eu fico bastante feliz. E tem assim uma coisa que me chamou muita atenção, nós temos aqui um formador e um formado. Não que o Jair não seja formado, mas são 2 exemplos aqui. Ele é um formador de cabeças, né, de alunos, de pessoas que estão adentrando ao mundo do conhecimento, principalmente das engenharias, e uma pessoa que tem a expertise, conhecimento e a tarimba. Então, eu sou filho de professor, meu pai sempre falava que a educação é a solução, e eu vejo aqui exemplos, né, compondo essa mesa aqui, né? Então, eu fico feliz de poder estar participando com pessoas que realmente têm muito a acrescentar para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Eu recentemente vim da área da saúde, eu fiquei 4 anos na Santa Casa, fui até vice-presidente lá daquela Santa Casa, vamos dizer assim, e acabei, vou até dar um spoiler, estou lançando um livro agora dia 30 de maio no STED, que é As Engenharias na Área da Saúde. Então você vê que a nossa formação ela percorre por todas as profissões e você consegue, devido aos conhecimentos que a gente adquire nos bancos escolares, poder participar de vários eventos. Então, tendo um engenheiro civil como secretário de Infraestrutura e Habitação à frente da Prefeitura de Campo Grande, e eu sei que o trabalho dele não é fácil, que o governador Pedro Pedrossian falava que fazer com dinheiro é fácil, fazer sem dinheiro que é a jogada. E o Miglioli tem se virado nos 30 aí também para conseguir atender as demandas de uma cidade que ela chegou ao porte de 1 milhão de habitantes. Depois, nós que estudamos a parte de mobilidade urbana e acessibilidade, nós sabemos que depois que passa desse número de pessoas, a cidade fica bastante complexa de gestão. E o professor sabe disso. Então eu fico feliz de estar participando desse momento aqui e ver as informações e os conhecimentos que eles podem trazer para os nossos ouvintes. Marcelo Miglioli, secretário de Infraestrutura de Campo Grande. Muitos desafios, né, em Campo Grande aí, como o Jari bem disse, né, essa marca aí, a cidade chegando a quase 1 milhão de habitantes. Desafios históricos, questões de drenagem, de pavimentação e manutenção urbana, seriam os maiores desafios aí, Marcelo? A engenharia ela tem essa capacidade, como bem disse o Jari, né, Arthur, de fazer as transformações. Eu acho que a grande palavra que linka a engenharia é a palavra transformação, né? E a gente tem dentro de Campo Grande uma missão de fazer algumas transformações do que é a cidade hoje. E aí eu não sou dessa linha de ficar olhando para trás e condenando o passado, porque o passado tinha o seu momento no passado. Hoje nós estamos no presente, né? Então, quando foram feitas algumas coisas no passado, muito provavelmente quem executou tinha os seus motivos, tinha os seus momentos, né? Então, agora,
é inegável que Campo Grande hoje tem um passivo de problemas que nós precisamos atacar. E eu cito eles, né? Nós temos uma grande quantidade de pavimentação executada na cidade sem sistema de drenagem, isso é um problema sério. Nós temos uma grande quantidade de bairros na nossa cidade que foram feitos sem a infraestrutura, drenagem e pavimentação, e aí a gente tem hoje uma cidade que está aí em 950 mil habitantes, vamos arredondar, como o Jari disse, em 1 milhão de habitantes, e que nós temos mais de 1.000 quilômetros de rua sem drenagem e pavimentação, o que gera um problema sério em todos os sentidos. Nós temos uma malha asfáltica que foi feita ao longo de muitos anos e que não se teve um programa de manutenção, então hoje nós temos uma malha asfáltica totalmente vencida, que precisa de uma restauração, e aí você não tem como desvincular o serviço do tapa-buraco, que é um serviço paliativo, mas é um serviço necessário para o dia a dia da cidade. E nós temos um problema de pontos localizados, onde você tem problemas sérios de drenagens que ficaram subdimensionadas com o desenvolvimento da cidade e que hoje, dependendo da chuva, elas entram em colapso. Aí a gente pode citar ali na Ernesto Geisel com a Rashid Neder, a gente pode citar ali no noroeste quando ele deságua para o lado da Chácara dos Poderes, para o lado da João Arinos. Ontem eu fui ver um problema desse à tarde, fui fazer uma visita técnica ali no Otávio Pécora, que é um local que as pessoas sofrem muito quando chove. É triste a situação ali, nós fomos lá estudar o que é possível se fazer de intervenção. Então nós temos essa agenda, que é uma agenda que é um grande desafio para todos nós, não só para o secretário, só para o prefeito, mas para toda a sociedade, né? Agora, temos um lado positivo. Hoje nós estancamos esses problemas. E um outro ponto também que eu queria salientar, que gera muito problema para a cidade, é que Campo Grande tem uma quantidade de vazios urbanos enormes. Eu não conheço uma cidade a nível de Brasil que tenha tanto vazio urbano como Campo Grande. Isso dificulta muito o dia a dia da cidade. Então hoje nós estancamos esse problema. Por que foi estancado? Porque hoje dentro da cidade de Campo Grande você não faz mais um loteamento que seja desvinculado da cidade. Então você não tem mais como criar vazios urbanos na cidade e você não faz mais nenhum loteamento, seja ele público ou privado, que você não tenha a infraestrutura completa. Agora, esse passivo que nós temos que atacar ele, e aí não é uma missão só da prefeitura, é uma missão da prefeitura, do governo do estado, da bancada federal, do governo federal, para que a gente possa vencer esse passivo. Professor Jair Lopes, há uma realidade no Brasil, em determinadas regiões, que afeta a engenharia de forma indireta, que é qualificação e formação de trabalhadores aí na construção civil. Essa luz vermelha não chegou por aqui ainda no Mato Grosso do Sul, né? Então, os institutos federais, por natureza de criação, eles tentam preencher uma lacuna que é muito séria no país da formação técnica. Esse é o nosso, vamos chamar assim, de carro-chefe. Atuando nos ensinos médios, a gente tem os campi que tratam dos processos industriais, como Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, eixos na área de edificações, que é o campus de Aquidauana, Jardim, alimentos em Coxim, os campi agrícola. Então nós temos essa diversidade com uma preocupação inicial de formar técnicos. Mas a gente também tem o privilégio, a gente sempre costuma dizer que nós fazemos às vezes mais do que as universidades fazem, que é trabalhar com o nível superior. Eu trabalho com o nível técnico, a graduação e a pós-graduação. Hoje eu já tenho 3 programas de mestrados aqui no campus Campo Grande que se iniciou na nossa gestão. E isso tem nos dado o potencial de enxergar essas lacunas, e por isso que eu mencionei anteriormente o nosso desejo de avançar com as engenharias, porque sem dúvida é uma área carente. Eu tive o privilégio no ano passado de formar a nossa primeira turma de engenharia elétrica e engenharia mecânica lá no CREA. Dia 13 vamos fazer mais uma cerimônia de diplomação de engenheiros, mas ainda é um número reduzido frente à demanda que a gente ainda tem dentro da nossa capital, dentro do nosso estado. E eu acho que o Instituto Federal ele tem esse compromisso de
potencializar essas ofertas para que a gente possa sanar essa carência que o país tem, sobretudo nessa área. E chegando agora, nesse ano, ainda em 2 regiões importantes, Paranaíba e Amambai, né? Paranaíba e Amambai, com eixos que também devem ser direcionados para a área do agro. E o campus da capital, né, já aproveitando aí, deixar um abraço aí para a prefeita Adriane Lopes, que nos concedeu aí uma área muito bacana ali na saída de São Paulo, que em breve a gente já deve apresentar esse projeto de um segundo campus, porque a demanda aqui para a capital, ela se justifica. Eu não dou conta de atender todos aqueles que procuram aqui o campus na capital. Então isso vai ser importante para o nosso município. Podcast Senge, aqui na bancada comigo, o engenheiro Jari Castro. Fique bem à vontade com os 2 colegas aí, hein, Jari? As informações que eles têm passado e as demandas são muito importantes. Estava falando do apagão da construção civil, como bem você disse, né, Arthur? Você vê o volume de empresas que estão vindo aqui para Mato Grosso do Sul, apesar da recessão que está atingindo o país, com essa tabela Selic altíssima, mas as coisas estão acontecendo. Então você realmente precisa formar essa mão de obra. Eu tenho 40 anos de formado e eu observei que os filhos dos meus colaboradores da minha empresa, carpinteiro, pedreiro, pintores, não seguiram a profissão do pai, foram para outras profissões. Existia assim um preconceito ou um pré-conceito de que trabalhar na construção civil não era uma coisa legal. E as pessoas que se dedicaram, se especializaram, se deram muito bem. Hoje eu tenho trabalhadores na minha empresa que estão muito bem de vida, formaram filhos e conseguiram se realizar. Então a mensagem que a gente deixa é que toda profissão é maravilhosa e se você fizer com amor e bem feito, você vai ser bem sucedido. E não é nenhum demérito você trabalhar na construção civil, porque hoje nós temos muita tecnologia, muitas mudanças, muitas facilidades dentro de um canteiro de obra, com segurança, época que não existia no passado, você tem equipamentos que facilitam, diminui o esforço físico, quer dizer, então as coisas mudaram. Então é muito importante o jovem, as pessoas estarem antenadas que é um mercado maravilhoso, é um mercado interessante e é próspero. Então isso é muito bacana. E o Migliore, como ele bem disse no início, Migliore, fazendo uma reflexão aqui, que antes de nós começarmos o nosso podcast, do problema da sujeira, do lixo nos terrenos, na rua. Então isso eu penso que deve estar impactando muito lá a sua secretaria, o seu pessoal, os seus colaboradores lá, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer trilha no final de semana, eu pedalo com os amigos, e por onde a gente anda, nós observamos resto de construção civil, lixo, geladeira, televisão, sofá, garrafas, então é uma coisa assim, visualmente ruim, na parte da saúde horrível, e também a criação de proliferação de bichos, enfim, escorpião, dengue. Então eu imagino que você deve estar sofrendo bastante com essa falta de educação da população e esse problema cultural. E tem mais um ingrediente aí que você não citou, né, Jari, que é o alto custo para a prefeitura. Sim. E esse custo não é da prefeita, não é do secretário, é da população. É dinheiro que a gente está gastando num serviço que, se a gente não tivesse a necessidade de ter esse gasto, nós poderíamos estar investindo na melhoria da cidade. E esse assunto realmente ele está saindo do controle. A gente está assim subindo o tom realmente. A gente tem que começar. A gente começou aí a provocar as instituições. Nós temos conversado muito internamente dentro da prefeitura. Nós temos conversado com a Câmara Municipal. Nós temos conversado com outros entes. Não está normal o que está acontecendo em Campo Grande. O meu pessoal me passou mais de 400 pontos de descarte regular de lixo. Eu, para não correr o risco de errar, vou falar em 300. As pessoas estão jogando lixo na rua, e não toda a população. Eu quero deixar bem claro aqui. A maioria da população nossa, eu tenho certeza que tem educação e tem consciência de o convívio em sociedade. Mas você tem uma minoria que está deixando a cidade um lixão a céu aberto.
E isso realmente está uma agenda que nós vamos ter que enfrentar de uma forma mais dura. Nós estamos vendo outros municípios que sofrem do mesmo problema com a gente. Esses dias eu vi uma propaganda na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde a Câmara aprovou uma lei que o denunciante, uma vez autuado a pessoa que cometeu o crime, se foi feita uma denúncia por alguém, e esse recurso dessa multa, uma parte volta para o denunciante. Nós vimos um outro vídeo que rodou essa semana, onde o município colocou uma autuação, depois uma primeira multa, depois uma segunda multa que já vai para R$25 mil. Então nós vamos ter que subir o tom realmente nisso. E agregado a essa questão de lixo, eu quero chamar a atenção para um outro ponto, que eu levantei essa bandeira, e agora as pessoas estão enxergando isso, e a gente está conseguindo trabalhar a mobilização, que são as calçadas da nossa cidade. A gente tem que deixar bem claro, a calçada do particular é responsabilidade do particular. A gente não é contra o investidor, o particular, ou pessoa física que quer ter um terreno, 2 terrenos, 10 terrenos, 20 terrenos, seja lá a quantidade que for, mas cuide do que é seu. Não dá para jogar essa responsabilidade para o poder público. E da onde surgiu esse assunto? Quando nós chegamos na secretaria, as avenidas principais que nós fazíamos com a empresa que presta serviço para nós, que é a Solurb, quando ela fazia o canteiro central, que é a área pública, ela fazia também as calçadas. E aí, ano passado, eu olhei para isso e falei, não está certo, calçada não é prerrogativa do município, e cortei. E a hora que eu cortei, começou a aparecer o problema, começou a aflorar o problema. Poxa, aqui era bonito, agora tá feio, por que tá feio? Tá feio porque o particular não tá fazendo a parte dele. E por que eu cortei? Por vontade, para mostrar a caneta? Não, eu cortei por 2 motivos. Primeiro, porque não é correto. Contratualmente, a Solurb ela é contratada para fazer serviço nas áreas públicas. E segundo, porque não tem justiça social nisso aí. Porque todos estão pagando para alguns. Agora, se for para fazer calçada particular, então vamos fazer na cidade inteira. Por que eu vou fazer só para alguns? E na maioria deles, pessoas que têm condições de cuidar do que é seu. Então a gente tem que começar a levantar essas bandeiras, porque viver num Estado democrático de direito é você ter direitos e obrigações. E aqui em Campo Grande, sobre alguns aspectos, algumas pessoas da nossa sociedade estão entendendo que só tem direito, que não tem obrigação nenhuma. E não é por aí que nós vamos fazer a cidade que todos nós queremos. Então essa agenda é uma agenda, Jari, que você colocou extremamente importante, onde envolve muita educação, e aí é importante estruturas, instituições como o Instituto Federal, que são instituições que fomentam essa mentalidade de que não está certo você pegar e jogar um lixo na cidade. Você jogar um lixo numa praça pública, você vai economizar lá 100, 200 reais. Então existem os locais de descarte na cidade, só que são pagos. E aí as pessoas não querem pagar, mas está sendo pago pelo todo da população. Então realmente isso está uma agenda muito séria na nossa cidade. E só lembrando, Marcelo, que a calçada é o marco zero da acessibilidade, da mobilidade urbana. Então é uma cidade que não tem calçada, as pessoas vão para a rua, são atropeladas, acontece acidente. Então a responsabilidade é muito grande. Então eu falo de parabéns, é isso aí, temos que cobrar e fazer as calçadas conforme a legislação determina, né? Eu só estou pedindo roçada por enquanto. Por enquanto eu não estou nem na agenda de fazer o piso. Se ele roçar para deixar na terra, já está fazendo muito. Pode olhar o que eu estou falando. Quando vocês saírem daqui, saiam com esse olhar de ver os terrenos vazios da nossa cidade, a vergonha que está a nossa cidade. Muito interessante o que o secretário Marcelo levanta. São questões comportamentais que nem sempre o Poder Executivo e nem mesmo o Legislativo consegue transformar. É interessante que questões comportamentais mexem na cultura, né, do povo, e aí a necessidade de muita comunicação, de muito diálogo, para que essa pauta seja transformada em algo melhor, mais positivamente junto à nossa população. Voltando ao professor Dejair Lopes, em sua experiência, professor, quais conhecimentos e competências o mercado mais espera hoje dos jovens profissionais, além do conhecimento técnico puro,
esse olhar, essa sensibilidade do Instituto com os professores, coordenadores de cursos, para essa realidade transformadora que está acontecendo em todas as regiões do estado aí, hein? Bom, entrar nessa seara da educação nos deixa, de certa forma, mais confortáveis, porque a gente tem muito orgulho de apresentar projetos pedagógicos que não olham só para a formação técnica em si, né? Os nossos cursos todos têm o cuidado de, desde cedo, o jovem que chega ali comigo aos 14 anos, ele vai se preocupar com a parte do ensino, da pesquisa, né, da inovação, a extensão, isso é muito importante, já conhecendo problemas como os que foram aqui citados já na adolescência. Isso faz que a formação política, crítica desses jovens seja diferenciada. Vocês não imaginam quanto que a gente escuta daqueles que não acabam ficando com a gente, vão para outras universidades ou para o mercado do trabalho, os elogios que a gente tem nesse processo de formação desses jovens, porque acaba sendo um processo realmente transformador. O aluno ele pode se formar ali comigo, técnico em mecânica, e decidir por uma medicina. Todos os anos eu tenho 3, 4 passando em universidades federais na medicina, com uma formação técnica que, a princípio, não era o objetivo inicial. E está tudo bem, a gente sempre fala muito isso. O nosso corpo técnico, tanto técnico quanto de docente, ele é basicamente, na totalidade, composto por doutores e mestre. Então isso dá muita qualidade no atendimento desses jovens. Abre horizontes para que eles possam enxergar essas lacunas que eles podem realmente contribuir na sociedade. Isso aí nos deixa muito, muito felizes em relação às entregas que a gente tem feito aí pro nosso estado aí, Mato Grosso do Sul. Marcelo Miglioli, você tem uma formação acadêmica além da engenharia. Essa dupla formação acadêmica ajuda muito na condução aí dos processos junto à parte burocrática, contratação de serviços, licitações, decisões administrativas dentro do município, dentro da secretaria. E esse relacionamento com a população, diretamente com a população e indiretamente através da Câmara de Vereadores. São 29 vereadores com tantas demandas nesse ano de 2026 aí, hein? Eu vou corrigir que não são 2, são 3, Arthur, porque eu tirei o diploma de corretor também. Vamos respeitar todas as profissões, né? Então eu tenho realmente, graças a Deus eu tive essa oportunidade, talvez até por conta da minha origem, né, Arthur? Eu venho filho de uma pessoa que foi peão de boiadeiro, teve o 3º ano primário, e a minha mãe foi balconista das lojas americanas em Rio Preto, teve o 4º ano primário. Então, eles sempre colocaram para nós essa importância do estudo. Formação. E eu adquiri isso, e eu gosto realmente de continuar desenvolvendo, né? Eu penso que isso faz a gente crescer, e na função que eu fui designado, para o serviço público, sem dúvida nenhuma, a formação de direito, ela complementou muito mesmo, porque hoje, talvez eu até pratique mais o direito do que a engenharia dentro do cargo que eu ocupo, né? Nós estamos hoje com uma situação tão burocratizada para a gente poder ser um agente público, e principalmente no executivo, né? E aonde a gente ocupa um cargo que a gente obrigatoriamente é ordenador de despesa, né? Então nós temos aí uma estrutura monstra por cima da gente, o tempo todo nos olhando, e isso não me incomoda, né? Porque graças a Deus a gente sempre teve muita tranquilidade quanto a isso, mas sem dúvida nenhuma, o fato de ter uma formação na área do direito, ela nos auxilia na tomada de decisões, no conhecimento da parte técnica da engenharia, mas também da parte processual daquilo que nós estamos fazendo. Então, independente disso, eu posso dizer como uma condição de vida que eu adotei para mim e passo para as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha que acabou de se formar agora em administração na Fundação Getúlio Vargas, voltou para Campo Grande, já está cursando o 2º ano de Direito. Então, eu passo isso para elas. O que você aprende é seu, só Deus para te tirar.
Então, eu fico muito feliz quando eu vejo instituições como o Instituto Federal, não é por estar na presença aqui do nosso reitor, né, que faz essa oportunidade para essa turma nova, sabe? Dá essa condição para essa meninada que está chegando. E eu, respondendo a sua pergunta, me ajudem muito essa segunda formação, e eu sempre incentivo quem tiver condições, independente se vai atuar ou não, busque novas oportunidades de conhecimento. A formação técnica, a formação acadêmica bem feita é uma das formas sólidas de transformação social, e é um desejo do brasileiro de um modo geral, professor Jair, em todas as regiões do país. Alguns indicadores apontam, por exemplo, aí nos últimos 10 anos, quando a qualidade da educação do país é avaliada, indicadores sejam internos do próprio país e indicadores internacionais, uma certa dificuldade do aluno brasileiro em duas matérias, a questão da matemática e a questão do português. Qual a visão lá no Instituto Federal para que o país dê uma recuperada e faça a inversão desses indicadores, hein? Bom, a gente acredita piamente que o nosso projeto de educação, dentro daquilo que está configurado no país e no mundo, né? Muitos defendem que os institutos federais possa ser o maior projeto de educação profissional e tecnológica do mundo, copiado em muitos países. E essa certeza de que lidamos com uma equipe muito capacitada para lidar com esses indicadores que realmente são precários, mas eu ainda insisto em ser um entusiasta da educação pública, né? Me formei na educação pública, não só na graduação, mas toda a minha pós-graduação. Então, nesse contexto, o carinho que a gente tem por se dedicar a um projeto que a gente acredita que dá certo. Recentemente tivemos uma infeliz entrevista aí no meio de comunicação, onde um economista chegou a suscitar falhas de que os institutos federais não estariam atendendo aos anseios daquilo que se espera num projeto. Mas eu garanto que aquilo que a gente oferta, né, enquanto educação profissional e tecnológica, educação gratuita e de qualidade, é um exemplo a ser seguido. E a gente se apresenta também dessa forma, ajudando a rede municipal, muitos projetos que a gente se apresenta ali para colaborar com o município, com o estado, em todos os nossos campi. Isso é muito forte, essa força dos projetos e da extensão, para levar aquilo que nós podemos. Eu costumo muito transbordar os muros dos nossos campi para que a comunidade seja impactada. Esse podcast Senge 2026, com muita satisfação, nós temos a presença aqui na bancada para me auxiliar no bate-papo, o grande engenheiro Jari Castro, sempre dando crédito aqui ao CREA-MS para a produção deste conteúdo e também o apoio da Mútua. Fique à vontade aí, Jari. Recentemente eu fui convidado a dar uma palestra lá no Instituto, né? E assim, foi uma grata surpresa. Acho que como eu e outros não conhece, não tem a oportunidade de estar adentrando aquele instituto e tendo a oportunidade de conversar com os professores, com os mestres e com os alunos. Então o Senge fez um trabalho muito bacana lá de palestras, eventos, e eu fui algumas vezes lá e tive a oportunidade de conversar com os professores e depois ficar ali no coffee break conversando com os alunos, porque é ali que você vai buscando informações e vai vendo os resultados. Então você tem pessoas que eu conhecia de outros lugares que estavam fazendo curso lá, que tinham formação, estavam aprimorando, buscando outros conhecimentos. Então eu vejo que o Instituto, eu avalizo, porque eu fui lá e vi em loco, né? E participei. Assim, eu saí muito feliz, até comentei com o Diogo, porque eu já falei, sou filho de professores, então a gente tem um carinho especial com a educação e sabe que ela que muda
para o bem ou para o mal, é ela que muda. E naquele caso que eu observei no Instituto Federal, é para o bem, porque eu vi as pessoas assim com muita vontade, ninguém estava lá só para cumprir tabela, para tirar diploma, nada, era interessado. Nas palestras nós observávamos que as pessoas não estavam utilizando o celular. Nós tivemos assim, vários resultados pela experiência que a gente tem e vivência, né, em palestras, em eventos. A gente sabe quando o público tem interesse e quando o público não tem interesse. Então havia assim, uma moçada bem focada, uns professores altamente democráticos, lógico, cobrando, fazendo as cobranças necessárias, mas assim, uma interlocução com os alunos assim, muito bacana, uma coisa amena. Então eu penso que é por aí que a gente consegue fazer essa revolução que nós precisamos fazer, essas mudanças que precisam ser feitas. Lá no Instituto eu observei, nas oportunidades que estive lá e oriento ao senhor, né, que convide as pessoas, principalmente aquelas pessoas que falam mal. Vai lá. Igual quando nós estávamos na diretoria da Santa Casa. Então, quando alguém falava alguma coisa, nós de imediato, ou eu ia pessoalmente fazer o convite, ou enviava um convite à nossa diretoria corporativa, enviava um convite à pessoa para que ela fosse lá conhecer aquele mundo ali da Santa Casa, fazendo uma analogia ao mundo do Instituto Federal, ao mundo da educação. Convido as pessoas para assistirem ou dar alguma palestra, ver uns eventos. Eu tive recentemente no evento ali perto do Morenão. O Instituto Federal estava lá junto, eram alunos com robótica. Arthur, parecia que eu estava em outro mundo, porque assim, a moçada organizada, você chegava stand por stand, eles conversavam, te explicavam, te orientavam, te davam um brinde, depois tinha um campeonato de robô contra robô, e assim, você vê que um nível alto de conhecimento, nível, porque não é um brinquedo, aquilo ali tem muito conhecimento, tem muita matemática, como você bem disse, muito português, porque eu conversei com o pessoal dos estandes, tive essa oportunidade, as pessoas falando bem, se posicionando bem, que é isso que nós precisamos, principalmente nós das engenharias, ter uma interlocução, vender o nosso peixe, né? E eu observei que todos esses quesitos estavam sendo cumpridos. E lá estava o Instituto Federal, estava o Sistema S, enfim, um trabalho muito bacana com a moçada de todo o estado de Mato Grosso do Sul, não só da capital. Então, é isso que eu oriento. Quando a pessoa falar, não é uma forma de retaliação, mas convida a pessoa para ela conhecer o problema, né, Marcelo? Dá uma caminhada um dia com o Marcelo Miglioli pela cidade, aquela pessoa, ou alguém da imprensa que fica agulhando de manhã, tarde à noite, né? Para ela ver como é que é o dia a dia, as dificuldades, as dores e os anseios, né? Então, essa é a mensagem que a gente deixa. Olha, muito interessante essa visão do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, aí na gestão do Diogo e toda a diretoria, de trazer para a sociedade, e através até deste conteúdo aqui, uma preocupação muito grande aí com a juventude, os jovens, e a formação desses jovens na questão da engenharia. Antes de encerrar, essa oportunidade de ter o secretário Marcelo Miglioli em Jari. Marcelo Miglioli pode falar de algo assim que o Diogo, inclusive nesse roteiro, ele trouxe uma preocupação, valorização dos bairros, né? A engenharia pública como um instrumento de desenvolvimento econômico e também de transformação social, e a engenharia como uma das referências para atração de investimentos. Determinados bairros, dependendo da infraestrutura, Marcelo, motiva os investidores, sejam de porte pequeno ou médio, ou até grande. Até porque a capital do estado, Campo Grande, vive uma transformação diferente dos municípios menores. Há 10 anos atrás, você teve a oportunidade de ser o secretário de infraestrutura do estado. Hoje, com essa responsabilidade de Campo Grande, onde há muitos problemas do passado, né?
o planejamento do passado talvez incomode não só Campo Grande, mas outros municípios. Mas você fez gestão no estado, então existem municípios menores, de porte médio ou de porte pequeno, em que a engenharia, em que a arquitetura planejou bem. Outros municípios, e eu conheço, viajei muito, né, com o esporte principalmente, tem municípios que também tiveram falhas de planejamento. Campo Grande não é diferente, hein, Marcelo? Determinadas empresas que desenvolveram a região norte de Campo Grande ou a região sul, são pensamentos e o planejamento do passado foi diferente. Teria alguma referência, Marcelo, assim, ó, alguma região de Campo Grande ou determinados bairros onde o acerto foi grande lá no planejamento urbano do passado e que no presente seja uma referência para você ou a sua equipe de engenheiros do município? Tipo assim, olha, vamos para a região X, né? Região tal, olha, ali é uma referência e vamos acelerar para que as outras regiões de Campo Grande copiem aquela modelagem lá, não? Olha, Arthur, a gente tem procurado trazer para dentro de Campo Grande a mesma visão que nós tivemos quando nós passamos pela Secretaria do Estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, se você olhar para o Mato Grosso do Sul, a palavra mais forte talvez seja a palavra municipalismo. Virou mote municipalismo. Esse municipalismo começou com a gente. E como que começou esse municipalismo? A gente distribuindo obras do governo do estado para os 79 municípios. Indistintamente, independente de bandeira política, independente se o prefeito era amigo ou era adversário, era uma orientação do governador, nós fizemos o planejamento, tivemos naquele momento uma pessoa que foi extremamente importante, que eu quero aqui saudar a homenagem, que é a nossa querida arquiteta Zuleide Iga, que fez um trabalho excepcional com a gente, e nós contemplamos todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Nós chegamos no final do ano de 2016 com obra nos 79 municípios. E aí surgiu o municipalismo. E esse municipalismo foi para a parte de obra que tem até hoje. As pessoas foram mudando, os governadores foram mudando o programa, mas manteve essa essência, mudando os nomes. Depois isso foi para a saúde, isso foi para a educação e hoje é uma agenda de Estado. É uma agenda que o governador Reinaldo fez, que nós estávamos lá, depois o governador Eduardo Rido tem feito muito bem, e eu tenho certeza que é uma agenda que o próximo terá que fazer também, né? Então, e o que a gente está tentando trazer para Campo Grande é exatamente isso, é tratar Campo Grande como por igual, né? E a gente tem exemplos práticos para isso. Nós fizemos um programa de praças o ano passado, onde nós contemplamos 127 praças na nossa cidade, com quadras de areia, academia ao ar livre e pista de caminhada. A mesma academia que nós implantamos ali na Praça da Paz, no Carandá, que é um bairro nobre, igualzinha nós implantamos lá no Dom Antônio, perto do Lixão, mostrando para Campo Grande que nós somos iguais e que nós temos que oportunizar, né? O desenvolvimento ele não pode ser só numa região da cidade. Nós estamos agora fazendo a licitação de 24 lotes de pavimentação na cidade. Nós tivemos o cuidado de dividir em lotes de 10 a 20 milhões para a gente oportunizar, e está aqui o Jari, que é do setor empresarial, para que as nossas empresas possam participar do processo licitatório, pegar um contrato compatível com o seu tamanho e executar o contrato como tem que ser executado. E nós estamos distribuindo por todas as regiões da cidade. Então não tem como a gente focar. O que a gente tem que fazer é dar alguns direcionamentos. Por exemplo, o secretário Ademar tem feito um grande trabalho junto à SEMAD, frente à SEMAD, junto com a Berenice, que é outra técnica que dispensa comentário na Planurb, para que a gente dê uma organização, por exemplo, nesse setor empresarial, né? Então essa organização ela é importante. Agora a infraestrutura da cidade ela tem que tratar o todo, porque a infraestrutura ela não gera só o desenvolvimento, mas ela inicia gerando a oportunidade do desenvolvimento, e aí as pessoas vão se encaixando, as pessoas vão se acomodando. Campo Grande tem uma característica hoje, como você bem disse, não é mais uma cidade pequena, uma cidade de médio porte. Isso faz com que exista uma descentralização,
E tanto é que hoje existe uma agenda muito forte dentro do município para fomentar a região central da cidade, porque Campo Grande descentralizou. Se você for nas regiões, todas elas são munidas de comércio, de loja, forte, de né? forte, né? Isso traz um problema para a região central, como todos os grandes centros, né? Então, mas na questão da infraestrutura, eu não sou adepto da gente priorizar uma região. Eu sou adepto da gente desenvolver as regiões de uma forma organizada, gerando oportunidade. Muito bem, hein? Olha, foi um prazer imenso realizar esse podcast SENGE 2026, diretoria do Sindicato dos Engenheiros, preocupada em comunicar com a sociedade as questões da engenharia. Agradecer imensamente o professor Dejair Lopes e pedir sua mensagem final, professor. O que o senhor deixaria aí para os estudantes e jovens profissionais, hein? Bom, agradecer, Arthur, aí a oportunidade, dizer que o Instituto Federal, não só em Campo Grande, mas em todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul, em nome da nossa reitora Elaine, deixar a nossa instituição aí à disposição e falar da nossa satisfação em poder contribuir com esse processo de formação de profissionais técnicos, engenheiros qualificados aí para o nosso estado. Acho que essa é a nossa missão e que nos satisfaz diariamente aí no nosso trabalho aí, estando aí à frente de uma direção do campus da capital, que é desafiadora. A gente tem um campus ainda em processo de consolidação. Já consigo visualizar pelo menos 80% do campus aqui da capital concluído, mas ainda obras importantes, modernos laboratórios, infraestruturas de salas de aula sendo entregues aí nos últimos anos, e tudo isso é um esforço não só da nossa instituição, mas da bancada federal, que é muito presente e atuante nos nossos projetos. Então, isso tudo nos deixa orgulhosos de fazer parte de um grande projeto como o Instituto Federal. Engenheiro Jair Castro, muito bom estar ao seu lado aqui nesta bancada, aqui conversando com duas personalidades muito interessantes na opinião pública e na opinião e na formação da nossa engenharia sul-mato-grossense, hein? Arthur, realmente estar aqui na presença do professor Dejair, nosso amigo Marcelo Miglioli, é muito satisfatório, porque nós observamos, assim, nesse pouco tempo que ficamos aqui, quantas informações e quantas soluções estão sendo dadas. Porque o que nós aprendemos no dia a dia, e o engenheiro é um gestor nato, é que os problemas sempre existirão. E a grande sacada é você resolver os problemas, não ir de encontro, ir ao encontro para dar a solução. Porque você ficar gritando não adianta. Confúcio falava, é melhor você acender um palito de fósforo que ficar gritando no escuro. Então, o trabalho que vocês dois estão fazendo, cada um no seu segmento, estão de parabéns. Isso aí é um enfrentamento. Não é fácil. Se fosse fácil, outros estariam no lugar de vocês. E que Deus abençoe a cada um, que dê saúde, resiliência e vontade e perseverança para que vocês cumpram o papel que foi a vocês designados e que vocês estão fazendo muito bem. Nós, sul-mato-grossenses brasileiros, agradecemos essa oportunidade de ter pessoas como vocês aí à frente desses cargos tão importantes e tão espinhosos, vamos dizer assim, né? E que espinhosos são esses caminhos aí, hein? Imagino. Marcelo Miglioli, olhando para Campo Grande, daqui a alguns anos, né? Olhando esse futuro, que legado você gostaria de deixar como gestor da infraestrutura dessa pujante capital, hein? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, Arthur, a oportunidade de estar nessa mesa maravilhosa, fazendo esse bate-papo fantástico. Agradecer o Jari, professor Dejair, você, o Diogo, como presidente do Sindicato dos Engenheiros. Aqui eu quero dar uma reforçada a todos os engenheiros do Mato Grosso do Sul. O Sindicato dos Engenheiros tem feito um trabalho fantástico para a engenharia e é importante a participação de todos, né? Não existe o sindicato forte sem os seus associados. Então, que todos os engenheiros pensem nesse sentido e se aproximem do sindicato. Então, não posso aqui deixar de render homenagem e parabenizar o trabalho do Diogo e toda a sua diretoria.
Queria colocar um pitaco aqui num assunto que, quando o bate-papo é bom, o tempo fica pouco, mas é importante a gente lembrar, mesmo que de en passant, que a nossa rota bioceânica que está vindo aí, que é direto na veia da engenharia, não tenho dúvida nenhuma disso. A engenharia vai ganhar muito com esse projeto da rota bioceânica e tudo que ela vem trazendo para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. E respondendo a sua pergunta, Arthur, o que eu quero deixar como legado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município é o que eu consegui deixar como secretário de Estado. São conceitos. A hora que você estabelece conceitos, você deixa um legado, porque as pessoas que vêm na esteira daquilo que você deixou como conceito, né? Então, até hoje eu tenho um monte de amigos dentro da Secretaria de Estado, profissionais que eu coloquei lá dentro da minha época, e os conceitos da Secretaria vêm nessa linha. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que ela é uma palavra pesada e pode dar conotação de direcionamento, mas de 2015 para cá, nunca mais se ouviu falar em corrupção na parte de obras no Mato Grosso do Sul, porque a equipe entendeu o conceito de trabalhar de uma forma correta. E são os profissionais que formam esse conceito, não é o secretário, é a equipe. E agora, na Prefeitura de Campo Grande, nós estamos trazendo alguns conceitos. Nós acabamos de publicar ontem o resultado de um processo licitatório, onde nós vamos ter contratos por 10 anos para que a gente possa fazer recuperação funcional de pavimento na nossa cidade, que é o chamado recapeamento. Então, isso são conceitos que a gente vai deixando. A equipe de Campo Grande, eu também não poderia deixar de agradecer aqui os engenheiros e engenheiras da CISEP. A gente, às vezes, professor, a gente não para olhar os grandes quadros que nós temos. Eu não conhecia o quadro técnico da Prefeitura de Campo Grande. Tem um quadro técnico lá excepcional, formado por profissionais mais experientes, uma gurizada nova, uma turma nova. E uma turma nova altamente qualificada, questionadora, não é qualquer jeito que você toca eles não, você tem que convencer eles, e isso é bacana. Então, o que eu quero deixar como legado na Secretaria de Obras de Campo Grande é isso, Arthur. É conceito de que nós estamos planejando uma cidade, que a engenharia vive de planejamento. Eu sempre digo, eu trabalho a engenharia com tripé: planejamento, projeto e execução. Nós fizemos no ano passado 540 milhões de projetos executivos de pavimentação e drenagem, e estamos contratando agora até o final do mês mais 260 milhões, porque nós não licitamos uma obra hoje se ela não tiver o projeto executivo. Isso é conceito. Antes, e eu não estou dizendo que é certo que é errado, eu estou dizendo a forma como a gente enxerga. Antes a gente licitava com o projeto básico, você deixava o projeto executivo para a hora da obra. Quando você ia fazer o projeto executivo, o orçamento não dava, faltava dinheiro, você não terminava a obra. Então, esses conceitos a gente quer deixar e a gente quer contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. E agradecer essa oportunidade e parabenizar o Senge por mais essa iniciativa. Queremos agradecer imensamente os nossos convidados aqui no podcast Senge 2026 e agradecer o apoio do CREA, MS e da Mútua.